Tá começando mais um Diálogo Podcast, o seu diálogo certo e objetivo, né? Aqui a gente conversa com pessoas do dia a dia mesmo, pessoas que querem falar um pouco mais da sua vida, da sua trajetória e alguma curiosidade, né? Hoje nós estamos no estúdio da Viralize. Para você que quer fazer o seu podcast, entra em contato com a gente, Viralize Assessoria, Viralize Podcast ou até mesmo através do Diálogo Podcast, tá bom? O link vai estar aí e chama a gente. Hoje eu vou conversar com o Luiz Batistello. Isso aí. Luiz Batistello, formado em Direito, apaixonado por vinhos, e a vida dele teve uma transformação, assim, um pouco diferente do comum, né? Que a gente está acostumado. Formado em Direito, atuou em Direito, mas hoje vive de vinhos. Olha só. Luiz, obrigado. É um prazer ter você aqui. Né? A gente estava conversando nos bastidores e você é um cara muito pra frente, assim, um cara muito ativo, mas eu tenho muitas perguntas, né? Mas eu quero... Oi, a Vera chegou aqui, nossa amiga. Eu quero que você fique bem à vontade para falar o que você quiser e não se preocupe com as minhas perguntas, não. Às vezes são um pouco perturbadoras, mas é para fazer o convidado se sentir à vontade mesmo. Primeira coisa, Luiz, como é que surgiu essa paixão por vinhos? De advogado para sommelier, é isso? É isso mesmo. Eu me formei em Direito em 2005. Atuei como advogado durante alguns breves anos, até 2007. Depois houve uma pausa, eu voltei para o Direito, trabalhei de novo mais alguns meses, um pouco de tempo. Então, vamos dizer, até 2008, 2009 eu ainda estava desempenhando algumas atividades na área jurídica, mas a paixão pelo vinho, o interesse pelo vinho, por um novo caminho, me chamou, de certa maneira, para fazer uma transição, né? uma mudança de carreira. O vinho sempre foi um hobby, foi uma paixão desde a juventude, mas se eu me lembro bem, assim, tendo 15, 16 anos, já era Começou cedo, então, ali no vinho. Não estou incentivando ninguém, os jovens, aí a começar a ter contato com... Mas a paixão começou bem jovem. Começou jovem, o interesse por aquele assunto. Me lembro que com 16, 17 anos eu já tinha lido um livro da Embrapa sobre viticultura, sobre a produção de uvas. Já era um assunto que me interessava. E além de só tomar o vinho, a paixão é realmente para entender da onde que vem, de como funcionou, como funciona a produção, a história do vinho. Então a paixão começou cedo já nesse sentido. Naquela época, então, a gente está falando na minha adolescência, de 95, 96, nesse período ainda o Brasil não tinha muita oferta de vinhos de outros países, então tinha algumas marcas que naquela época eram muito conhecidas, de vinhos nacionais. Então começou realmente a chegada a esse mundo, começou pelo vinho nacional, né? Além que o vinho na minha casa sempre foi uma coisa muito comum, né? Isso no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, na casa dos meus avós, né, na família, aqui em Pato Branco também, né? Então, meus bisavós, avós também tinham a produção de uva deles, tinha o parreiral deles lá, meu bisavô... Você teve esse contato já na infância? Eu tive esse contato na infância, né? Isso aí era um vinho, sempre estava na mesa. Sim. E foi uma coisa muito comum, né? Então, depois que o meu avô morreu, eu vi que aquela história começou a desaparecer muito rápido, sabe? Parecia que junto com ia morrer a tradição ali. Com ele foi desaparecendo aquele costume. Aquilo me chamou a atenção quando eu era criança. Então acho que foi uma certa maneira de se conectar às raízes, né? De certa maneira. E também pelo vinho ter um aspecto histórico muito forte e cultural, né? E era mesmo naquele sentido de pisar nas uvas, vocês faziam mesmo ali o vinho, produzia, né? Plantavam ali, colhiam, que tipo de vinho? Exatamente. Que era? Vinho comum, né? Como a maioria dos vinhos que são produzidos até hoje no Brasil, de produção familiar, né? De uvas de mesa, ou as uvas que são utilizadas
para a produção de vinho colonial, vamos dizer assim, né? Esse é um assunto interessante, por que o Brasil tem tanto vinho feito de uva que não é vinífera, não é aquela uva própria para o vinho. É uma questão, né, que essas uvas se implementaram, são resistentes às doenças fúngicas, então é o que o pessoal nas regiões de cultivo de uva acabaram utilizando mais e que depois houve uma transição, tá? Mas nesse período dos anos 90, o setor do vinho começou a passar por uma grande transformação, né? Começou a melhorar, começaram a chegar vinhos com uvas próprias para vinho, as uvas ditas viníferas. Então, lá com 15, 16 anos, era uma coisa muito interessante descobrir o que era um Merlot, o que era um Cabernet Sauvignon, o que era um vinho feito com Gamay, o que era um vinho feito com Pinot Noir. Olha só. Então, na casa dos amigos, a gente, hoje nós vamos tomar esse Cabernet Sauvignon aqui, a gente vai ver o que é. A gente vai provar esse vinho aqui, é feito com a uva Gamay. Tudo aquilo era novo. Isso você foi aprendendo na prática, né? Durante ali a sua adolescência, Na prática, porque no as início pessoas... da vida adulta. No início da vida adulta ali, as pessoas também não conheciam, né? Não, o que era. Então, foi uma transição, eu acho que do setor do vinho no Brasil de uma maneira muito geral. Aí começaram a chegar mais vinhos da Argentina, mais vinhos do Chile. Aí se abriu um mundo ainda maior para coisas diferentes, para vinhos de alta qualidade, né? Os vinhos que começaram a chegar da Argentina eram de uma qualidade muito boa, né? Já foi Isso fez uma também revolução. com que o Brasil melhorasse a qualidade dos vinhos com essa chegada? Fez com que o Brasil melhorasse com essa chegada, porque os produtores brasileiros começaram também a ter contato com profissionais que vieram do Chile e da Argentina e contribuíram muito para o melhoramento do vinho brasileiro, com profissionais que vieram da Itália, que vieram da França, enólogos, empresas estrangeiras que se instalaram no Brasil já nos anos 70, 80, que ajudaram o Brasil a passar por esse avanço de melhores técnicas, porque a gente está falando de um clima que Tropical, né? é um clima difícil para a viticultura. Não, se a gente fosse analisar o clima do Brasil, ele é um clima totalmente diferente da maioria das regiões onde a uva é uma planta normal, né, difundida. Sim. Não é o ambiente natural dela, mas com muita batalha, muita insistência, essas zonas melhores, áreas melhores foram sendo descobertas, as técnicas foram adaptadas e o vinho, pouco a pouco, foi se transformando. Sim, com certeza. Então tá, então só para a gente entender, o pessoal entender ali. Na sua adolescência, já teve ali o contato no começo da vida adulta, e onde que entra o direito nisso aí? O direito é uma coisa... É uma coisa muito interessante, porque eu sempre gostei da área da agricultura, da parte da fruticultura, agricultura. Cheguei a passar no vestibular para agricultura, quando estava ainda no segundo ano do segundo grau, quase entrei na faculdade de agricultura, e aí o direito foi eu acho que ele me chamou pela questão, por ser uma área, uma matéria social, né, humana, né, a questão da história, defender da geografia, ali, defender uma questão muito analítica, social, em que a gente pode se posicionar e defender alguma coisa. Sim. Né? Então, eu acho que a vontade ter voz ali, né? de defender alguma coisa me levou para o direito, e também porque eu sempre tive mais vocação para as áreas humanas e sempre gostei muito de biologia, sempre gostei muito de história, química, né? Dos vinhos ali. Nunca fui um grande fã de matemática ou das áreas exatas, nunca fui muito bom nas áreas exatas, mas as áreas humanas e da biologia, a química das exatas sempre foi a minha matéria preferida. Então, o direito foi algo que aconteceu, assim... O direito te achou, então? Me achou, eu não sei, eu acabei entrando na faculdade de Direito, gostei muito, se identificou? Me identifiquei, vi muita afinidade do direito, me dediquei muito, acho que me considero um aluno dedicado, mas, paralelo ao direito, eu continuava estudando sobre vinhos, desde o primeiro ano da faculdade, lendo revistas, pegando livro na biblioteca, ia pegar um livro de história, um livro de direito e um livro sobre viticultura. Entendi. Então, aquilo foi seguindo comigo paralelamente. E hoje, atualmente, você mora na França, né? Isso? Isso. E em que momento da sua vida que você falou assim, não,
é isso que eu quero para minha vida, é trabalhar com vinhos. Onde que você teve esse primeiro contato com, até mesmo com a França e com os vinhos, assim, de falar assim, eu quero isso como minha profissão? Em 2007, quando eu trabalhava para um grande escritório de advocacia, um excelente escritório de advocacia em Caxias do Sul, eu decidi tirar um ano sabático para fazer uma viagem, conhecer outras coisas. Sempre tive uma vontade muito grande de viajar e de conhecer outras coisas, né? Então, naquele ano, eu peguei e fui fazer um mochilão pelo mundo, pela Europa, né? Olha E só. fui para a Itália. Fui para a Itália, cheguei, morei na Toscana durante um período. E aí foi outra descoberta, né? Ver o vinho de outra maneira, descobrir aquele mundo, vinho mais barato do que uma garrafa de água, mais barato do que Olha. comprar uma alface, sabe? Como é possível isso, né? Como é aquela coisa da Itália também foi revelador. Divisor de águas, né? Um divisor de águas. Aí depois eu passei um período na Inglaterra, onde o vinho também é muito difundido, um dos maiores mercados do mundo, dos mercados mais maduros, e aonde existe uma cultura de educação sobre vinhos, onde estão as melhores escolas, as escolas mais influentes para quem quer trabalhar com vinho. Eu voltei para o Brasil, trabalhei de novo um pouquinho com a advocacia, mas já com a ideia Você chegou a de me profissionalizar em vinhos. Chegou a ficar um ano lá mesmo ou não? Você tirou mesmo um ano sabático? Tirei um ano sabático, fiquei um ano fora, no exterior, mas ainda assim me sentindo mais advogado do que qualquer outra coisa, né? Para mim, Perfeito. eu era advogado ainda, né? Não estava decidido fazia, né? como fazer, trabalhar com outra coisa, então a minha cabeça Perfeito. estava ali. Eu estudei 7 anos entre faculdade e o trabalho. Na minha cabeça estava programado para ver a minha carreira como advocacia. Mas eu sabia que ia levar um período. Voltei para o Brasil e fiz o meu primeiro curso sobre vinhos, né, para começar a se profissionalizar. Aí eu voltei para a Europa de novo, para um segundo ano sabático, de mochilão. Aí a vontade de viajar começou a ser maior ainda, mas com já uma estratégia para fazer uma transição e ver o vinho como uma possibilidade de profissão. Aí eu voltei para a Europa, morei em outras regiões, morei no Vêneto, na Itália, morei na região da Emília-Romanha, comecei a conhecer outras coisas, outros vinhos, ver a gastronomia, já comecei a estudar mais intensamente. Aí depois da Itália eu fui para a Espanha, passei um verão inteiro na Espanha com um amigo espanhol que eu fiz na minha viagem e conheci a cultura da Espanha, do vinho, a gastronomia e tal. E aí comecei a me preparar para ir para a Inglaterra e fazer o meu primeiro curso de peso técnico, o mais aprofundado, em Londres, numa escola que é reconhecida mundialmente por ser a mais conceituada, mais no conceituada ramo. no ramo hoje E profissionalmente. você fez esse curso? Aí eu fiz esse curso, na Olha época só. existiam, são 4 níveis, existia o nível 5, que é um nível de honra, vamos dizer assim, um plus, se a pessoa quiser, mas o 4 é o nível final. Aí eu já tinha um certo conhecimento, fiz uma prova para pular os outros níveis e passou. E já entrei direto no nível 3. Só, que legal. Então eu já tinha um certo conhecimento. Pulei o nível 1 e 2, entrei no 3, acabei o nível 3. Aquilo já me deu um conhecimento fantástico, me senti bastante preparado para trabalhar com vinhos. E esse curso já te aprova como sommelier? Sommelier é uma palavra bastante abrangente. Na França, explica para nós na França, vamos dizer assim, qualquer um pode ser considerado um sommelier, sabe? Porque sommelier é a pessoa que trabalha com o vinho, ou que é a encarregada de fazer o trabalho do vinho, o serviço do vinho no restaurante, ou numa loja de vinho. Na França, qualquer pessoa que trabalhe com o vinho, que seja encarregado do serviço do vinho, pode ser chamado de sommelier. No entanto, existem níveis de qualificação, de formação, que distinguem um profissional do outro. Então, logicamente, eu acho que de uma forma mais estrita, o sommelier é aquele cara que tem uma experiência, que realmente trabalha com aquilo, é técnico, que tem uma certa formação, e que é diferente do enólogo, né, que é o cara que é dedicado à produção do vinho. O enófilo é aquela pessoa que gosta do vinho, que tem o vinho como hobby, como paixão. O sommelier é o profissional do vinho. Perfeito. Né? Então, a partir desse momento, eu comecei a me sentir mais preparado, quase mais sommelier do que advogado.
E lá na Europa, para quem não sabe, até para mim, uma pergunta como leigo, né? Existe um cara para servir só o vinho ou é o mesmo garçom que serve as outras coisas? Muitas vezes o próprio garçom faz o papel de sommelier, porque os restaurantes também não têm como designar uma pessoa para ficar ali exclusivamente para o vinho, né? Os garçons têm um pouquinho de conhecimento, vão lá propor para o cliente: "Ó, esse vinho tem essa uva aqui, é dessa região, é assim, esse aqui vai com a carne, esse aqui vai com peixe, esse aqui vai com esse prato ou com aquele". Então, de uma maneira geral, as pessoas sabem o que Hum, combina com o que pelo fato da tradição. perfeito. E nessa parte de, tá, você fez esse curso aí, e aí já estava decidido a ficar por lá ou não? Aí, nesse momento, eu ainda estava fazendo bastante mochilão, Aham, já tinha visto a profissão do vinho como algo ah, interessante, porque você podia morar em qualquer lugar, né? entendi. Diferente do direito, onde a pessoa tem que criar Um vínculo um ali, vínculo com né? o Uma local, carteira de uma carteira de clientes. clientes, se Sim. estabelecer, demora, né? Você tem que realmente Uma criar especialidade tem que uma ter ali, né? especialidade. Então, o vinho, você pode trabalhar em qualquer parte do Aí você viu mundo. essa oportunidade quando estava lá já fazendo esse curso aí. Exatamente. Eu acho que se eu seguir nesse caminho, é algo que eu gosto muito, que é muito interessante, e eu ainda posso morar em qualquer lugar do mundo. E naquela época, o vinho do mundo estava passando por uma expansão em nível mundial. No meu primeiro curso, o nosso professor falou: "Ó, vocês estão começando numa hora muito boa, porque existe uma Transição expectativa, ali, né? As estatísticas estão. Existe uma expectativa de que o setor do vinho vai crescer muito e olha vai aí. exigir profissionais qualificados". E foi o que aconteceu E realmente. foi realmente o que aconteceu. E daí nesse sentido, você virou a chave totalmente, voltou para cá, falou assim: "Não, não é isso que eu quero, vou embora", e foi? Como é que foi isso? Aí eu comecei a trabalhar para restaurantes na Aqui? Inglaterra, Ah, né, lá? em Londres trabalhei para restaurantes italianos, restaurantes franceses, trabalhei para restaurantes ingleses, morei numa praia lá onde que tinha restaurantes muito bons, de altíssimo nível, e quando eu terminei aquele nível, o nível 3 que eu fui fazer na Inglaterra, eu recebi proposta de 2 restaurantes muito bons da cidade onde eu morava para trabalhar como Olha aí. sommelier. Então, inclusive do chefe Jamie Oliver, que é conhecidíssimo na Inglaterra, passei num teste daquele restaurante e poderia ter ficado lá. No hotel que eu trabalhava, o meu chefe falou: "Ó, se você fica aqui, eu aumento o teu salário e tu vai ser o cara encarregado dos vinhos para refazer toda a nossa carta e fazer o serviço do vinho", porque os clientes não sabiam de vinho, eu já tinha um conhecimento superior. Olha Só só, que naquele momento eu senti falta da minha família. entendi. Fazia quanto tempo já que você estava fora? Eu já estava há 2 anos, mais ou menos, estava aí mais ou menos itinerante de um lado para o outro há uns 3 anos. Então em 2010, quase 2011, eu voltei para o Brasil. Retornou. Uhum. E daí, em que momento que você falou assim: "Não", porque daí, a partir do momento, penso eu, né, quando uma pessoa vai e vê uma cultura diferente como é a cultura de lá de fora, você sente, assim, quando chega aqui, você sente que tá faltando alguma coisa, né, porque tem muito mais oportunidade lá, né, tem muito mais, acesso, né, igual você disse, a questão do vinho. O vinho é muito mais barato do que aqui, né, não sei por que que aqui, tudo é mais caro aqui, né, mas o vinho é muito mais acesso, então você vai fazer uma viagem, é muito mais fácil, para você ter um carro, para você ter um conforto, é muito mais fácil, né. Então você chegou aqui, teve isso também? Você ficou um pouco deslocado? Falou: "Poxa, aqui eu tô trabalhando igual um cavalo aqui e não tô tendo metade das coisas que eu tô tendo de retorno lá". Lá, logicamente, existe uma oferta muito grande, né, não dá nem para a gente comparar a oferta de vinhos que tem lá com os que tem, assim como tem os mais baratos lá, tem os mais acessíveis, também tem os mais caros, né. Entendi. Aqueles vinhos que aqui hum, dificilmente poucas pessoas vão ter acesso, né. Então eu me identifiquei muito com a Europa, gostei demais, assim, achei muito bacana, queria voltar realmente, aí eu voltei para o Brasil, mas com uma ideia já de Já com um de plano ali de planejar um plano de passar para níveis mais altos de conhecimento, voltar a fazer outros cursos, terminar toda a formação, hã, de vinho para se tornar realmente um profissional qualificado e com experiência. Aí, nesse retorno ao Brasil, eu abandonei o direito por completo, me licenciei da Ordem dos Advogados e, a partir desse momento, eu já comecei a me sentir mais um profissional de vinho que advogado. Comecei a sentir mesmo que o advogado estava começando a ficar para trás. Então, entendi. foi uma transição, não foi do dia para o outro, falei: "Eu vou trabalhar com vinhos amanhã
e saí por aí fazendo Foi podcast, aos poucos, né? falando no YouTube sobre vinho, ensinando todo mundo, sabe? Eu me dei o tempo de aprender e senti que eu tinha uma legitimidade, uma certa autoridade para começar a trabalhar com aquele assunto. E você trabalhava aqui já com isso? Aí, quando eu cheguei no Brasil, eu comecei a mandar currículo para diversos lugares e comecei a trabalhar para a Cantu, né, que é Olha uma aí. empresa muito grande aqui de Pato Branco, uma das Sim. maiores importadoras de vinho do Brasil. Tive uma experiência excelente, trabalhei com a Vera, né, que estava aqui com a gente, Aham. que me ensinou muita coisa, foi uma mentora para mim, me ensinou muitas coisas. Eu era jovem, ela tinha mais experiência, ela me ensinou a ser acho que ela me ensinou a ser um bom vendedor. Olha né, aí, Vera. e me ensinou muita coisa. Realmente, tenho que agradecer muito ela, porque ela me ensinou muita coisa, tá vendo? Aham. E a gente teve um período fantástico, a gente viveu coisas incríveis, viajou, fez muitos eventos, eu aprendi muito durante esse período. Você trabalhou aqui na Cantu de Pato Branco, aqui? Exato. É. Trabalhei aqui na região, então a gente cobria toda a parte oeste, aqui sudoeste do Paraná, Santa Catarina, até o norte do Rio Grande do Sul. E uma coisa interessante, eu acho que se um dia a Vera falar sobre isso, ela vai lembrar que na época praticamente o consumo da região era de vinhos argentinos e chilenos, né, que é o que o pessoal continua consumindo, eu acho, de uma maneira mais forte. E aí eu já cheguei com aquela coisa de Itália e França, né, vinho italiano, vinho francês Expandiu aí e acho que foi bom para todo mundo. Depois disso, eu fui para São Paulo, morei em São Paulo, aí comecei a trabalhar em outros lugares do Brasil, fazer eventos, fazer treinamento para o pessoal das vendas, dando suporte técnico sobre a questão de vinhos, visitando os clientes. E depois eu voltei para a Europa para uma nova experiência na Europa e acabei ficando até hoje. Que legal, que legal. Então vamos entrar um pouco mais nesse assunto dos vinhos, né? O pessoal entender, até para mim, eu não bebo, mas é muito interessante, né? Para a gente entender. Como que funciona isso hoje? O vinho, ele tem um certo receio aí da galera, porque é algo sofisticado, né? O vinho tem que cheirar, tem que balançar a taça, o sommelier, ele bebe o vinho ou não bebe, ele só bochecha, né? E cospe. Como é que é isso aí? Fala um pouco mais para nós aí. Tem mesmo isso ou não? Ou é frescura da galera? É lógico que existem os passos da degustação, sim. Logicamente, existe a taça mais adequada, existem os passos para a gente ter uma apreciação do vinho melhor, né? Pelo aroma, cor, visual, gustativo, tendo uma conclusão dele no final, é lógico. Mas a gente não precisa também, a cada vez que vai tomar um vinho, ficar pensando, ficar lá girando a taça, pensando nos aromas durante 30, meia hora para depois tomar. A gente pode fazer ele de uma maneira mais automática, mas logicamente que a maioria das pessoas que tomam vinho são apaixonadas por vinho, então elas têm essa curiosidade de saber como é que é, né? Mas dá diferença mesmo se a pessoa não chacoalhar a taça e tomar, ou se ela chacoalhar a taça e tomar? Que diferença que é essa que dá? Lógico, vai ajudar o vinho se expressar melhor, se mostrar melhor, né? Colocar em contato com o oxigênio. Às vezes ele precisa, às vezes ele não precisa tanto, né? Então depende muito de cada tipo de vinho. Acho que depende muito da questão, mas não é uma pergunta que a gente pode só dar a resposta de assim, sempre faça isso. Não tem Não existe uma fórmula ali. no que, como quase para todas as coisas, mas no que diz respeito ao vinho, não existe uma resposta definitiva, sempre faça isso, esse vinho sempre vai com esse prato, aquele vinho sempre pode envelhecer, quanto mais velho, melhor. Essas coisas são coisas meramente que não servem como uma resposta, nunca tem uma resposta definitiva. Certo. Vamos fazer, eu trouxe como é que fala? Um vinho fake aqui, pra gente fazer pra galera entender como é que faz. Pode ser? Pode ser. Nós temos uma taça aqui só, posso descartar esse aqui? Pode. Vou descartar, que a gente trouxe só pra testar, e já eu volto aqui pra gente fazer uns testes. Vamos lá. Ó, estamos aqui já então, voltamos com o nosso vinho. Vou fazer marca que não patrocina nós, né? Mas vocês entendem qual que é isso aqui, né? É para simular o vinho, é um suco de uva. Até porque agora, lembrando que a gente tá de manhã cedo. Aqui são 11 e pouco da manhã, do sábado.
Mas também não tem hora para tomar vinho. Não, não. 11, passou das 10 da manhã, já tá valendo. Acordou ali, lavou o rosto, escovou os dentes e já pode tomar, né? Na França não é incomum você chegar em algumas cidades do interior e Tá no café da no manhã. café da cidade, assim, no barzinho da cidade, às 9h30 da manhã já tem alguém tomando uma taça de vinho. Olha só. Então vamos lá. Essa quantidade tá boa? Tá bom. Ó, quantidade assim, mais ou menos, né, de vinho. A cor influencia também. Tem uma galera que vira o vinho assim e olha. O que que eles estão olhando ali? O que que passa na cabeça, será? A coloração do vinho, né, Júnior, para ver a cor do vinho, ela pode dizer, dar uma indicação da uva, de com que uva ele é feito, a idade do vinho, se ele é mais jovem, se ele tem já um pouco de evolução, se ele é um pouco mais envelhecido, ela vai te dar alguns indícios, né? Então, Ah, cada uva tem uma tonalidade de cor diferente. então tem aqueles caras que ficam aí na internet, ó, eu te dou tanto se você acertar que vinho que é esse. Então, realmente é possível. Se você quiser, eu posso te dar algumas dicas de degustação às cegas, Por porque favor, por é favor. o eu participo de muitos campeonatos de degustação às cegas na França, Olha participo do aí. campeonato francês, do campeonato europeu e do campeonato mundial como, ah, o vamos dizer assim, um participante da equipe do Brasil, né, eu escrevi a equipe do Brasil para o campeonato mundial, que a gente já chegou a ser oitavo do mundo em 35, 40 equipes, Olha, uma competição de altíssimo nível, é muito difícil, e são muitas variedades, então é difícil a gente saber de que uva é feito o vinho. Esse negócio de que o sommelier, o profissional do vinho, sempre acerta, é é difícil, é né? uma não dá essa é uma piada, sabe. Nenhum profissional de vinho vai sempre acertar a uva sem saber, né, é muito difícil mesmo. Os vinhos são muito parecidos, existe muita coisa que se parece muito, e aí existe uma diferença muito sutil de cor e de aroma, de sabor de um para o outro. Então a gente começa, logicamente, olhando para o vinho, qual é a coloração, se ele é mais escuro, se ele é mais leve, né, ele dá aquela indicação mais púrpura, mais rubi, ou está indo mais para a coloração alaranjada, mais marrom, toquinho, como que ele está se mostrando aquele vinho. Logicamente é o Entendi. primeiro passo, né. Aí, claro, a questão das lágrimas, né, que as pessoas gostam, aquilo vai indicar também se o vinho tem mais álcool, se ele vem de uma Existe região então isso aí, existe, não é frescura não. não, não é. Se ele vem de uma região mais fria, de uma região mais quente, dependendo do clima, ele vai ter menos ou mais álcool. Então aquilo ali vai te dar uma indicação, já vai te levar pra uma zona climática mais, vamos dizer, determinada, né. A gente pode falar: "Ó, Entendi. ele vinha de um clima frio, não tem tanta lágrima, esse vinho aqui de um clima tem muita lágrima, dá pra gente ver que o vinho tá chorando na taça ali, é uma região mais ensolarada". Então a gente começa já a Ah, eliminar ou entendi, considerar as possibilidades. E aí, logicamente, a gente vai sentir os primeiros aromas que estão saindo da taça, a gente pode dar aquela giradinha no vinho para ajudar ele se soltar e mais, né, daí se tira um pouco do expressar. álcool? Como é que é isso aí O do álcool não desaparece do vinho, não, entendi. o álcool sempre vai continuar no vinho, ele não vai desaparecer. Mas o álcool ajuda a volatilizar os aromas que estão ali no vinho. Então a gente Entendi. vai se concentrar, prestar bem atenção, já começa mais ou menos a fazer uma descrição daquele vinho, de acordo com os grupos de aroma que ele tem, a gente vai jogar ele para um lado ou para o outro e começar a pensar nas possibilidades, né. Uhum. Então eu posso girar mais um pouquinho, vou sentir mais, vou pensar, vou fazer uma descrição. Tenho que fazer na minha cabeça, quando eu estou num campeonato, uma descrição em 1 minuto. Para o cara que está em casa lá, ele vai ficar meditando sobre vinho, tem o Sim, tempo de sim. fazer aquilo, ele está com a taça na mão, faz parte de toda a viagem, né, de descoberta daquele, de apreciar e realmente ter o máximo de prazer com aquele vinho, ele vai levar o tempo que ele precisa. Aí depois, lógico, eu coloco o vinho na boca, é a primeira impressão que eu vou ter sobre ele, se ele é seco, se ele é doce, se ele é mais leve, se ele é mais intenso, mais encorpado, tem mais estrutura, se é um vinho que, de uma maneira bem simples, né, para quem está ouvindo a gente, se ele é leve ou se ele é Encorpado. mais robusto, né, mais robusto, mais encorpado. E aí depois, como é o final daquele vinho, como ele se
ele se apresenta na boca, uma série de coisas, né? E aí a Entendi. gente começa fazer uma análise, mais ou menos aproximar e fechar o quebra-cabeças ali, o que tinha de aromas aqui, os sabores que estão ali, e fazer uma apreciação, uma análise para chegar à resposta. Nesses campeonatos que você comentou, como é que funciona? Quem responde o primeiro que leva? Como que é? Nos campeonatos de degustação às cegas, você tem que identificar a uva, o país, a região, a safra e, se possível, o produtor. Ô, louco. Então, são uma série de critérios com uma escala de pontos. Existem pontos para cada um desses itens. Então, se eu achar a uva, eu vou ter tantos pontos. Se eu achar a uva, se eu achar o país, eu vou ter tantos pontos. Se eu achar a safra, eu vou ter tantos pontos. Então, na verdade, ganha quem, no final, chega com mais pontos. E tem campeonato mundial disso aí? Existe o Campeonato Mundial, que é na França, Olha aí. onde eu já participo há 6 anos do Campeonato Mundial. Comecei como técnico da equipe do Brasil, a gente está com uma equipe muito bem preparada, a gente faz uma preparação muito intensa ao longo do ano para essa competição, que geralmente acontece no mês de outubro. Vocês são em quantos aqui? Nós somos uma equipe de 5 pessoas, então é muito intenso, são 10 minutos para colocar a resposta na folha em cada vinho. Esses 10 minutos passam como se fossem 30 segundos, né. Então, Sim. quando é um estresse muito grande, quando o vinho cai na taça ali, a pessoa já está Já suando tá aqui, só. já está com uma pressão muito grande, porque não é fácil. Sim, eu imagino, né? Como toda competição, né? E vocês estão lá para ganhar, né? Para quem não sabe, galera, o Luiz é especialista. Quantos anos já faz de formação? Hoje eu já trabalho profissionalmente com vinhos há quase 16 anos. 16 anos já trabalha com vinho. A gente está numa conversa informal aqui. O Luiz veio da França, vai passar poucos dias aí, né? E a gente tô aproveitando para bater esse papo com ele aí. Mas fala um pouco mais das suas formações. Você é técnico hoje, você, inclusive lá fora, você certifica o pessoal também, né? Ou não? Também, Tem essa parte de certificação? Como que sim. é? Então hoje você já está num outro nível, né? Disso aí. Você concluiu aqueles que você comentou lá no começo e agora já tá até certificando o pessoal. Eu me tornei professor para todas as escolas que eu cursei. Olha aí que Ah, legal. hoje eu dou cursos, logicamente, para diversas escolas, diferentes escolas da França. Hã, Cursos sobre vinho italiano, sobre vinho francês, sobre vinho do mundo inteiro, sobre champanhe, que é a minha especialidade, a minha grande especialidade são champanhe, porque é a região aonde eu moro. Olha aí. Então, realmente, os vinhos espumantes e champanhe são o meu ponto forte, digamos assim. Já vamos entrar nessa E, polêmica aí, hein, da diferença de champanhe para espumante, mas pode continuar. e as minhas formações, eu tenho a formação pelo WSET, que é a escola inglesa, a referência mundial para a formação de vinho. Eu sou formador para aquela escola em diferentes níveis do programa de vinhos. Sou corretor para as provas também, eu corrijo provas para o nível 3 daquela formação daquela escola em 4 idiomas. Eu corrijo as provas em francês, corrijo provas em português, corrijo as provas em espanhol e provas em inglês. Olha só. E eu dou cursos em diferentes idiomas. Eu dou curso em francês, para os franceses, dou curso em inglês, que a maioria da minha dos meus clientes são de países de língua inglesa. O público do Brasil, ainda tá aprendendo sobre vinhos, está Tá começando, tímido mas ali. tá tímido, mas está se interessando cada vez mais. Olha aí. Então, a minha formação é bastante robusta hoje. Tenho cursos na Itália, na Inglaterra e na França. Olha que legal. Ah, eu falo porque, assim, muita gente, a gente estava conversando nos bastidores aqui, muita gente vê o especialista de vinho, aquele cara elegante e tal, né? A gente comentou, a Vera tá aqui também, falou com a gente. Então, assim, tudo tem o seu local correto, né? A gente tá num bate-papo aqui, até o diálogo aqui sempre foi um intuito de ser informal mesmo. É pra galera vir aqui, né? Eu conheci o Luiz ontem numa gravação, cara super 10 pra frente, assim, o cara humilde. E aí eu falei,
vou entrevistar esse cara, eu quero ele no meu podcast, porque eu gosto de pessoas assim, pessoas que realmente têm ali, mas não fica falando toda hora daquilo que tem, né, do que é. Mas eu achei muito legal. E uma coisa que eu notei, o que me chamou mais atenção, é que você é um cara apaixonado mesmo pelo que você faz. Você gosta de vinho, você entende do vinho e você defende o consumo do vinho ali, porque o Brasil ele tem uma cultura muito de cerveja. É um país tropical, claro, né, a gente toma, bastante bebida gelada, e a cerveja tomou uma proporção muito grande, né. Por que que o vinho não tem essa mesma proporção? Ele tem ainda, um preconceito ali que quem toma vinho é só a elite, a gente sabe que tem vinhos baratos, como que identifica isso, hoje, né? Você estava comentando comigo que tem vinhos brasileiros que são muito bons, né, e a galera sempre: "Ah, Argentina, Chile, Paraguai, né, vinhos da França". Por que isso aí? Como que a gente faz para mudar a mentalidade dessa galera aí? O Brasil é um caso muito interessante, é muito curioso o que aconteceu no Brasil, a ligação do Brasil ao vinho, porque o Brasil já, a partir do descobrimento, os portugueses já tentaram, produzir vinho no Brasil, os mosteiros, os padres, né, as ordens religiosas que chegaram no Brasil começaram a produzir vinho, porque ele era necessário para o ritual católico, né, pra missa, o padre tem que abençoar o vinho, ele representa, Uhum. ele simboliza, né, o sangue O de sangue de Cristo, então ele Cristo. ele faz parte da cerimônia religiosa. Logicamente, quando os portugueses chegaram, extremamente católicos, eles já tentaram produzir vinho, mas em regiões onde que a Não videira tinha aquele não preparo não não ainda, né? prosperou, né, não era o clima mais adaptado. O Brasil começou a ser colonizado pela costa, pela zona litorânea, Uhum. Mata Atlântica, clima Bahia ali, né? úmido, Bahia, né, Rio de Janeiro, Uhum. Nordeste, toda essa região aonde que realmente não tem vocação para o cultivo da uva, pelo menos não até nesse presente momento. Então, se a gente for olhar a formação étnica do Brasil, o Brasil é 50 por 40% ou quase 50% formado por etnias que estão extremamente ligadas ao vinho. O país Olha só. tem mais descendente de português no Brasil do que em Portugal, então, Sim. É uma 10 vezes mistura, mais que né, Portugal. O ali. português tem uma tradição muito forte ao vinho. O Brasil é um país com um número muito grande de pessoas de descendência espanhola, que são uma etnia extremamente ligada ao vinho, e o Olha aí. Brasil é o país com a maior comunidade de descendentes de italianos no mundo também, que é outra etnia que trouxe uma revolução na questão de viticultura. Então, a gente olhar para esse aspecto, né, não, o Brasil poderia ser um grande país consumidor de vinho, porque são realmente povos que colonizaram o Brasil, fazem parte da formação étnica e Uhum. social do Brasil, que estão muito ligados ao vinho. Uhum. Mas por que que elitizaram o consumo do vinho aqui? O vinho ficou de uma maneira mais restrita, mais utilizada, Historicamente. elitizada historicamente, porque realmente a produção foi difícil, né, não teve, foi muito, Restrito ali o árdua, acesso, né, também, restrito, né. porque o clima realmente não favorecia, não favorecia as variedades que estavam sendo cultivadas num primeiro momento. Ele está falando aí do período de colonização do Brasil. E aí depois, no período do Império, Dom Pedro II já tentou aí, fazer com que o Brasil se tornasse um pouco mais autossuficiente, começou a abrir as portas para a imigração de nacionalidades que vieram com a cultura do vinho mais forte. E foi durante o período da imigração italiana. A gente tá esse ano vai comemorar 150 anos da imigração italiana no Brasil. Olha só. Foi a partir desse momento que o Brasil realmente se transformou para a cultura do vinho, porque os italianos trouxeram a cultura e foram grandes responsáveis, os maiores responsáveis pela, ah, difusão do vinho no Brasil de outra maneira. Mas ele se manteve localizado em regiões específicas. Em muitas regiões do Brasil, o vinho não tem nenhum sentido. Sim. Então, quando a gente fala em consumo de vinho no Brasil, que fica aí beira 2 litros por pessoa, né, de consumo anual, Anual. anual, Meu né? Deus. Quando a gente coloca esses números comparado com um país europeu, ou como os nossos vizinhos do Isso aí é por Uruguai, dia, da né. Argentina, logicamente que parece muito, muito pouco. Mas se a gente isolar regiões do Brasil aonde o consumo de vinho é mais difundido, a gente chegaria a um consumo mais próximo desses países tradicionais. Então a gente não pode generalizar o Brasil. O Brasil Uhum. não é, lógico, um país de vinhos de uma maneira
mega difundida em todas as regiões, mas existem locais do Brasil e consumidores que consomem ele com mais frequência. O Brasil é muito grande, né? Uhum. Então, vamos deselitizar. Não sei se existe essa palavra, mas vai existir. Vamos deselitizar o vinho hoje aqui, né? Fala para nós aí, pode falar sem medo, né? Não precisa ser algo. A gente não está fazendo propaganda para ninguém aqui, mas pode falar para a gente vinhos acessíveis e, ao seu ponto de vista, claro que é particular de cada um, mas ao seu ponto de vista que são bons. Vinhos bons, assim, que a galera pode tomar, pode fazer seu teste em casa ali de cheirar o vinho, até mesmo para quem tem curiosidade de começar nessa parte de entender um pouco melhor do vinho, né? Porque também é muito ruim você chegar num lugar, a pessoa te servir um vinho, você não sabe se aquele vinho tá bom ou se tá estragado, né? Porque alguém falou que era bom, você foi lá experimentar num restaurante, e aquele vinho às vezes nem tá tão bom assim, e você não sabe identificar. Fala aí pra galera como é que a gente faz isso aí. A sugestão que eu daria para quem, mesmo para quem já conhece, porque a gente sempre pode mudar de opinião, Exato. dos vinhos mais, não diria os mais econômicos ou mais baratos, mas os mais acessíveis, realmente que tem que podem proporcionar uma boa experiência. Os vinhos do Brasil são super competitivos, mesmo que quem esteja ouvindo a gente, não gosta do vinho do Brasil, prefiro o vinho da Argentina, o vinho do Chile, não descarte o vinho do Brasil e a gente não deve achar que o vinho do Brasil é inferior. Não é. Sempre tem vinhos bons, tem vinhos ruins. Na Itália tem vinhos bons, tem vinhos ruins. Na Espanha tem vinhos bons e tem vinhos ruins. A gente não pode colocar tudo no mesmo saco e generalizar. Uhum. Vai sempre ter vinhos bons e vinhos ruins. São os mais competitivos hoje que um consumidor pode encontrar no Brasil. Comecem por eles. Ou considerem, de vez em quando, colocar um vinho do Brasil na cestinha do supermercado. Mas como identifica um vinho bom, um vinho ruim? Não só pelo paladar, porque tem gente que tem um paladar mais, tem gente que tem um paladar mais doce, né? Por exemplo, às vezes mulheres, né? Minha mulher gosta de coisa mais doce. Eu, às vezes, mais azedo. Então, o vinho com açúcar, vinho sem, tem alguma marca específica? Como que começa? Eu quero começar a tomar vinho. Por onde que eu começo? Tem uvas específicas. Aí a pessoa vai ter que identificar, vai ter que começar a descobrir quais são as uvas que fazem vinhos mais doces, que podem produzir vinhos com mais doçura, depende da maneira como aquele vinho é feito. Dá um exemplo dos espumantes moscatéis. No Brasil são vinhos doces. Então, quem gosta de vinho doce pode começar por esses espumantes, pode começar com os vinhos feitos com a uva Riesling, com os Riesling da Alemanha, sempre tem um pouquinho mais de açúcar residual. Então, para quem gosta de vinho doce, para quem gosta de vinhos mais secos, os brancos são excelentes. Não ache, também a gente não deve achar que vinho é só vinho tinto. Para quem gosta de vinho, para o profissional de vinho, todos os vinhos estão no mesmo patamar. O vinho branco não é inferior ao vinho tinto. Eu tomo mais vinho branco durante o ano do que vinho tinto. Olha só. Então, E tem também os vinhos para alimentos, né? Para cozinhar. Tem vinho que é para massa, tem outros que é para carne. Tem tudo isso aí, né? Mas a gente não vai entrar nesse mérito, porque eu acho que deve ser muito extenso, né? É algo mais específico, né? Então, para a gente entender, dá aí duas dicas de cada vinho, por exemplo. Duas dicas de uva ou de vinho mais adocicado, duas dicas de mais seco, com açúcar, nem pensar, ou vinho com açúcar pode. Como que é? Dá aí uma dica para a galera começar. não é que não possa, né? Mas logicamente os vinhos doces são Acrescido de açúcar? são ou vinhos de iniciante ou são vinhos do cara que é conhecedor, porque existem diferentes categorias de vinhos doces. Daí existem vinhos doces que são fantásticos, né? Mas geralmente quem está iniciando não vai começar por aquela categoria de vinho doce. Então eu diria para quem gosta de vinho doce, começa pela uva Riesling. Eu acho que são alguns dos vinhos mais fantásticos que existem no mundo com essa uva. Uvas que produzem vinhos de altíssima qualidade. A uva Chardonnay é excelente, a uva Viognier, que é uma uva do Vale do Rhône, é excelente também. A uva branca Sauvignon Blanc é muito difundida, produz vinhos excelentes, tanto no Brasil como na América do Sul. Logicamente, a Sauvignon Blanc é uma uva famosíssima na França, no Vale do Loire, em Bordeaux. Então, é um vinho bastante aromático. Esses vinhos que você está falando aí, essas uvas, aliás, ela tá descrito ali no rótulo, né?
do vinho. Então, para a pessoa identificar, ó, vou começar por qual que você falou aí que é pelo doce? A uva Riesling. Riesling. Ela tá escrito ali, identificado ali. E são vinhos acessíveis? São vinhos que podem ser acessíveis, sim, não é um vinho de valor É exorbitante. Ele pode. brasileiro ou não? Existem Ah, Riesling, tá. Riesling no Brasil também, tem Riesling na Argentina, tem Riesling no Chile, tem. Mas o Riesling é uma uva tipicamente alemã, né? Então a pessoa pode, um leigo ali é uma boa opção para É começar. uma boa opção. E E, geralmente os vinhos produzidos com a uva Riesling indicam no rótulo que é produzido com a uva Riesling. e vinho seco. De vinho seco, a minha uva branca preferida seria hoje, eu acho que seria a uva Clairette, Clairette Clairette. e Grenache branca, são São vinhos brancos. que são os vinhos brancos do sul do Rhône, são vinhos que eu estou gostando muito hoje, estou bebendo com muita frequência, estou descobrindo mais sobre esses vinhos. Não é uma uva muito difundida, mas para o cara que quer começar pelas uvas, começa pela Chardonnay, pela Riesling, Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, é uma outra uva que também pode produzir vinhos bastante suaves, vamos dizer assim, fáceis, como levemente adocicados. Uma uva também bastante interessante, com a uva Viura na Espanha, com na Itália, o vinhos excelentes produzidos com a uva Olha. que produzem vinhos excelentes. E tudo isso aí, o pessoal encontra em mercados ou tem que ser em lugar específico de vinhos? Encontra em supermercados também, encontra em lojas de vinho, depende, né? Ah, Depende da. entendi. Hoje os supermercados estão com uma seleção muito boa, as lojas têm uma seleção. Na França, as lojas de vinho têm uma seleção superior à dos supermercados. Né? Mas no Brasil, os supermercados geralmente têm uma seleção praticamente igual à da loja. A diferença da loja é que você tem um profissional lá que está realmente fazendo uma seleção dos vinhos e ele é um sommelier. Então, o proprietário de uma loja é responsável pela seleção de vinhos que ele considera de melhor qualidade. Então, Que acho que pode fazer esse seria a filtro carta também. de vinhos. É, exatamente. Que na França, ser dono de uma loja de vinho, que é chamado de caviste, é uma profissão super, super respeitada, porque o profissional que está ali está colocando a imagem dele, é o respeito Uma dele, reputação a ali, né? reputação dele que ele está colocando ali. Então, ele não está oferecendo o mesmo vinho que o supermercado. Ele não vai colocar o nome dele naquele produto mega comercial que é produzido em milhões de garrafas. Só para a gente sair, finalizar dos vinhos, tem muita coisa que eu queria perguntar, mas a gente sabe que se for perguntar, inclusive eu te convido para vir outra hora aqui para a gente bater mais um papo. Mas só para a gente finalizar do vinho e entrar na parte da champanhe. Vinho sem álcool, como que é isso aí hoje em dia? Eu não bebo, mas também nunca bebi o vinho sem álcool para saber se realmente é bom. Mas vinho sem álcool para mim é suco de uva. É isso mesmo ou não? O vinho sem álcool desalcoolizado, né, é um vinho que passa como a cerveja sem álcool, ele passa por um princípio de fermentação alcoólica, Ah, e aí depois é depois retirado. depois a fermentação pode ser interrompida ou aquele vinho pode passar pelo processo de desalcoolização. Então, o álcool é retirado. Tem várias maneiras de fazer isso. Mas mantém o princípio o mesmo princípio do vinho? A uva ali e tal, o cheiro, ou ele perde um pouco a essência? Vai continuar no vinho toda a parte líquida, né? O vinho é basicamente composto de água, né? A grande parte do vinho é água, né? A água, os açúcares, os ácidos que estão ali. Então essa parte vai continuar, mas logicamente que o álcool é um dos elementos ah, Chave ali, né? fundamentais, chaves para a composição dos aromas, para o sabor também, para a espessura, a textura do vinho, logicamente. Mas os vinhos sem álcool hoje estão muito próximos, esses vinhos que chegam muito, muito próximos do vinho com álcool. E tem pessoas que gostam, é um mercado novo, existe a demanda para isso. Eu não provei pouquíssimos vinhos sem álcool, só por curiosidade. Acho que Uhum. não vai ser o meu, vamos dizer assim, a minha preferência. E não vai entrar num campeonato, né? O vinho sem álcool, né? Com certeza. Então tá. E saindo então um pouco do vinho e indo para essa parte de champanhe. Você hoje, a região que você mora é uma região que produz bastante champanhe, espumante? Como que é? Qual é a diferença desses dois? Champanhe é um espumante que só pode ser produzido na região de Champagne.
Esse Hum. é o nome Ele da tem um nome região. específico? Tem que estar escrito champanhe ali? Logicamente, é uma marca, É a né? É a marca, marca champanhe é a marca. coletiva, é o nome da região. Então, só os espumantes produzidos nessa região e que atingem os critérios de produção, que passam pelo mínimo de envelhecimento de 15 meses, que são produzidos com as uvas Olha aí. específicas, que são principalmente a uva Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier, que é uma uva bastante típica da região de Champagne, Aham. podem ser considerados como champanhe. Todos os outros vinhos espumantes, eles podem ter um nome específico, eles podem ter o Prosecco na Itália, Franciacorta na Itália, o Trepò Pavese na Itália, Cava na Espanha, Cap Classic na África do Sul. Então, cada país pode dar um nome, o English Mas daí Sparkling Wine na Inglaterra. são espumantes. São vinhos, eles podem ser produzidos da mesma forma, utilizando Com a mesma o qualidade, mesmo método, as mesmas uvas, o mesmo processo. só não pode estar Eles escrito só não champanhe. podem chamar de champanhe. É a Olha mesma aí. coisa que a gente chamar Coca de Guaraná. Coca de Guaraná. É a gente utilizar um nome para dar, por exemplo, o conhaque também, é o nome de uma região na França. Então a gente Olha não pode aí. chamar todo destilado produzido similarmente àquele tipo Aham. Como de conhaque. destilado como conhaque. É uma proteção geográfica para aquele nome. Olha que legal. Eles podem ter o nome deles, a propaganda deles ali, né? Moët Chandon, alguma coisa assim, mas para especificar como champanhe, tem que ser produzido lá. Tem que ser produzido. Inclusive, quando uma das coisas que me chama mais atenção quando eu chego no Brasil é o pessoal falar: pô, a gente fez uma festa ontem lá, tomamos um monte de champanhe. Disse, poxa, né? Que bom, né? Então, sinal de que as coisas estão indo bem para você, né? Porque champanhe geralmente não É chega no caro. Brasil por um valor tão acessível. Então, a gente tem que separar as coisas. Espumante pode ser muito bom, pode ser qualidade, mas não é champanhe. Entendi. Que legal. E a gente geralmente não entende muito. Deixa eu tirar essa parte aqui, que não é vinho, né? Não adianta a gente ficar mostrando ali como se fosse vinho, né? Entender um pouco melhor dessa parte, né? E saindo também, só para entender essa parte de técnica, quando você está fazendo o curso lá, quando se faz esse curso de sommelier, como que é chamado esse curso? É sommelier mesmo? É curso do quê? É um curso, ele não é É um chamado, curso de especialista de vinho pode mesmo. ser especialista de vinho, pode também ser chamado de curso de sommelier. Ah, então. Alguns cursos vão chamar realmente de curso de sommelier. Tá. E quando você está fazendo esse curso, você é igual a gente vê na TV mesmo, que você toma, experimenta, cospe, aí o cara vai lá, explica, tal, 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 ou é algo mais técnico? Ó, tal uva vai ser sempre de tal jeito, ou tal uva vai ser sempre de tal jeito. Como que é o estudo disso aí? Porque a gente imagina assim, o cara bebeu tanto vinho que agora ele sabe. Mas não é, né? Deve ter alguma especialidade, assim, especificidade. Como que é? Agora eu me desconcentrei por causa do áudio da Vera. Dá pra ouvir aqui, Vera. Vera, tá pegando teu áudio aqui para nós. Tá pegando Tá seu pegando áudio aqui teu e áudio tal. aqui para nós. Acho que não tá indo no teu Não pegou fone. no fone, eu acho. Oxe, Ah, tá nos dois. Não tem problema, eu vou refazer aqui. Ele tá escutando, não tá indo no fone só. Faz parte, faz parte. Se tivesse, nós não tínhamos escutado. Mas que engraçado, olha aqui, ó. Sim, Tá, tá só o caminho. Vai aparecer mais a tua cliente aí do que nós falando. não tem problema. Vamos lá. Para o pessoal entender, até para mim, eu sou leigo, como que é o curso de sommelier ou o curso de especialista de vinhos? Lá você tem que provar o vinho ou é igual a galera fala, que a gente vê na TV, né? O cara só pega o vinho, põe na boca e cospe. E aí você vai passando de níveis. Tá, explica um pouco melhor esses níveis aí. É como se fosse um curso de inglês, sei lá, até tal nível você sabe até tal uva. Depois disso, não, você já vai ficando especialista não só nessa uva, mas em champanhe também. Cerveja também tem ou não? Como é que é? Alguns cursos de sommelier incluem cerveja também, incluem café, incluem Ó, chá, depende do foco da escola. Cada país vai ter
vai ter uma linha, né? Uhum. Cada curso de vinhos vai ter uma linha. Alguns vão ser mais voltados para o serviço do vinho no restaurante, para a administração do estoque de vinhos, né? Um restaurante com uma carta de vinhos muito grande, com uma quantidade de vinhos muito grande, existe uma gestão daquele estoque, né? Então, o sommelier, ele é o comprador também, ele é o gestor daquele estoque, ele sabe o que tem, o que saiu, o que não saiu, o valor daqueles vinhos, ele é responsável por isso também. Então, existem cursos que vão te direcionar para essa parte Na gestão ali também daquilo, de né? gestão De preço, para ninguém de cobrar preço. mais ou a menos do que É, vale. lógico, né? Se a gente falar num restaurante de uma carta de vinhos bastante grandes, num restaurante de alta gastronomia, o valor que o vinho representa para o faturamento daquele estabelecimento é muito grande, né? Uhum. Então, a pessoa que está ali, ela tem que saber o que ela está comprando, se ela está comprando pelo valor certo, se ela está colocando o vinho à venda na carta pelo valor coerente, o que ele está propondo, a diversificação dos vinhos. Então, existem cursos que te levam mais para essa área do setor. Uhum. Existem outros cursos que vão preparar mais a pessoa para o lado técnico ou para o lado mais Degustativo ali. degustativo também, né? Para entender o vinho, para degustação. Ou todos os cursos de vinho vão preparar a pessoa para a Uhum. degustação, né? Então, isso é não tem como É aprender sobre base, vinho né? sem aprender a degustar. Então, todos Sim. os cursos vão, de uma maneira ou outra, ensinar o passo a passo, depois um nível mais avançado e um nível de expert, de acordo com a duração do curso, né? Uhum. Mas a pessoa tem que começar pelos níveis iniciais, conhecendo as uvas principais, conhecendo as regiões principais, fazendo as primeiras etapas ali da degustação e ter paciência. Tem que ter Sim. paciência. Demora, o vinho é um assunto muito, Amplo, muito né? vasto. E para quem está querendo iniciar nesse ramo aí, o que você indica? Quais são os primeiros passos? Procurar uma escola de qualificação mesmo? Tem alguma para indicar aqui? Procura você, que você também tem essa parte de certificação, né? Como que faz a pessoa que quer iniciar na parte de sommelier, quer ser um sommelier? Até fala um pouco mais de como que ela pode atuar, como que ela pode ganhar dinheiro com isso, porque a gente sabe que é um mercado que pode rentabilizar muito, né? É um mercado que está crescendo cada vez mais, o mercado de vinhos, e se a pessoa trabalhar da forma correta, ela ganha muito dinheiro. Acredito que você trabalha só com isso hoje, você pode dizer melhor, mas a gente sabe que a pessoa não vai começar no mesmo nível que você está hoje, mas dá para chegar, né? É possível. Como que a pessoa que quer viver isso aí, como que ela pode começar? É possível sim, é uma carreira como as outras, a pessoa pode almejar e ter a ambição de fazer uma carreira economicamente muito rentável, né? É possível. É uma indústria, como outras indústrias, divididas em diferentes setores. O profissional do vinho pode trabalhar em muita coisa. Então, quanto às escolas, existem vários cursos no Brasil, existem vários cursos no exterior. A pessoa dá uma pesquisada na internet, ela vai encontrar diversas escolas. Eu tenho muitos amigos que têm escolas no Brasil, que participam de escola. Eu não vou recomendar só uma, porque existem várias, são níveis desde o nível inicial até o nível intermediário, hoje no Brasil é possível a pessoa se tornar um bom profissional de vinhos. Logicamente, a experiência, as viagens, ou a gente pode aprender também com uma degustação, um evento sobre vinhos, um jantar harmonizado com a degustação de vinhos, a gente pode aprender já o suficientemente para se sentir seguro, para comprar, para curtir aquele vinho em casa, né? Não precisa ser um expert ou um profissional, né? Uhum. Ah, Mas para ganhar dinheiro com isso aí, por onde que ele começa? Faz um curso, aí depois daquele curso ele faz o quê? Para a pessoa ganhar dinheiro trabalhando com vinhos, existem muitas possibilidades, né? A pessoa pode trabalhar na área comercial, ela pode ser um representante de uma marca, ela pode ser vendedor de um vinho. Então a área comercial sempre tem muita demanda. Os vendedores, quanto mais o vendedor entende sobre o produto, ele facilita a venda dele, o trabalho dele fica melhor, ele presta um melhor serviço para o cliente dele. A área comercial, ela é muito grande, tanto no Brasil como na Europa. Que foi por onde você começou também, né? Que foi também por onde eu comecei. Eu comecei pelos restaurantes, pelos hotéis, Aham. então ali aquela
aquele trabalho da sommelierie mais clássico, né, que é o servinho no vinho, o serviço do vinho no restaurante e na parte gastronômica mesmo, né? Uhum. Esse é o trabalho do sommelier por essência, né? O Sim. trabalho do sommelier realmente, propriamente dito, é esse servinho do serviço do vinho no restaurante. Então eu comecei por aí. Tá. Tá? Depois, área de importação e exportação, trabalhar para uma vinícola, né, que na França absorve muita gente trabalhando para vinícola. Eu dou muito curso para pessoas que trabalham em vinícolas, Olha aí. preparando eles para abordagem ao cliente, para a parte de enoturismo, que é um setor muito grande do vinho, que é a minha área. O enoturismo é a minha principal atividade. Eu tenho uma empresa que se dedica ao enoturismo, que se chama Olha aí que legal. winetoursparis.com, que já existe há 10 anos. Isso Quando eu lá. cheguei lá, eu já criei a empresa. Hoje nós somos uma empresa com 3 pessoas, cobrindo passeios que saem de Paris para a região de Champagne, para a região da Borgonha, para o Vale do Ar e todas as outras regiões da França, para a Itália também. Acompanho muitas clientes para a Itália, para visitar vinícolas, por causa do acesso que eu tenho às vinícolas. Então, esse é um trabalho, é o setor é a atividade, o setor do vinho que eu me direcionei, porque ele complementa a formação, ele permite a pessoa aprender tudo aquilo que a gente falou aqui, como aprender a degustar vinho, como escolher o vinho numa viagem. Eu vou te ensinar tudo aquilo que diz respeito à degustação, mostrando também a história daquele lugar, o que é relevante, por que o vinho daquela região se tornou tão prestigiado, por que ele se tornou tão conceituado, e aprendendo também sobre a gastronomia do local, Olha que né? legal. Visitando. Quando a gente tem o tempo de visitar os lugares, as coisas fazem mais sentido. Tudo isso que a gente está falando aqui também pode, de uma certa maneira, ser um pouco abstrato, porque é um quebra-cabeças. Sim. E para a gente juntar essas peças, precisa de tempo. Exato. Mas, às vezes, uma viagem, e principalmente para as pessoas que já têm bastante conhecimento, falta um detalhe para elas entender, fica alguma coisa ali que não se encaixa, mas eu não tenho uma coisinha sobre champanhe ali que não faz sentido para mim, por que que esse espumante, os vinhos de champanhe são tão renomados, são tão conceituados, o que faz que o champanhe seja um produto de luxo e custe mais caro do que os outros. Aham. Quando Tudo você isso vai para aí lá, você você vai entende. compreender, vai En ver que existem muitos fatores que fazem com que ele seja realmente um produto de luxo. E eu trabalho com o setor do vinho, que é o setor do luxo. Hoje eu estou aqui de uma maneira mais descontraída, falando de uma maneira bastante simplificada. Eu Sim. acho que no Brasil a gente não tem que elitizar o vinho. Na França eu trabalho com a parte mais premium dos vinhos, com a parte mais de luxo. Eu trabalho na indústria de luxo na França, né? Uhum. Assim como eu também dou cursos para pessoas que estão querendo aprender sobre vinhos. Mas hoje eu acho que no Brasil a gente precisa de simplificação. Exato, até mesmo porque o brasileiro ele gosta de coisa prática, né. Lá o pessoal parece que tem mais tempo, né, de fazer as coisas. O brasileiro quando vai fazer as coisas é tudo meio rápido, assim, porque não tem muito tempo para perder, né. Mas, ô Luiz, então, fala um pouco mais dessa parte do seu trabalho lá, para as pessoas que quiserem conhecer a França, não só a parte de vinho, você faz também outros turismos ou só específico do vinho? O meu trabalho é específico sobre vinhos. A gente não faz nem outro serviço, como outras empresas que trabalham com o turismo, que fazem passeios em castelos, que fazem passeios Uhum. para visitar um Torresmo. museu, isso, aquilo. A gente não tem, a gente é mega especializado no vinho. Somos uma empresa de um serviço, vamos dizer assim, muito customizado Uhum. para cada cliente, para cada experiência. Então, a gente é É voltado personalizado só para ali o para o vinho, cliente. por causa da minha qualificação. As pessoas que trabalham Uhum. comigo passam por uma formação, eu sigo eles muito de perto, então a gente oferece um serviço muito, hã, vamos dizer assim, muito Personalizado ali, né. personalizado, né. É. E fala um pouquinho, assim, só para as pessoas entenderem e ter uma ideia de como que é quando eles contratarem o seu serviço lá na França ou na Europa, como que eles vão receber, né. Eu ofereço isso, ofereço aquilo. Fala também como que as pessoas te encontram, né, suas redes sociais, pra galera que quer viajar, né. Até porque hoje em dia tá muito mais fácil, né, não tá mais aquele
para ir para a França tá 20 mil reais. Não, hoje em dia você encontra aí passagens aéreas por 2 mil reais, né? É bem Claro, mais acessível, né? as pessoas estão viajando mais, existe um acesso maior, né? As pessoas podem me encontrar pelo meu Instagram, que é @luisbatistello, Uhum. ou podem encontrar pelo nosso site, que é winetoursparis.com, Wine de vinhos, né? Isso. winedevinhosparis.com, e a gente oferece o serviço de transporte, nós temos transporte, temos Ah, carros para fazer o é transporte, completo. temos 3 vans novas, recentes, de muito conforto, para fazer o transporte ah, de Paris ou das regiões de vinhos para fazer a vinícola. Então, nós temos uma boa estrutura, uma empresa com a licença de transporte. Temos Especializado, uma né? empresa realmente muito constituída, o que muitas vezes para pessoas que trabalham com turismo não é o caso. Então, esse é um diferencial. O diferencial também é que a gente tem acesso a várias vinícolas onde não é aberto ao público em geral. Olha. Então, isso é devido ao meu background, vamos dizer assim, a minha experiência de profissional de vinho de outras áreas, que me possibilita essa relação com o produtor Olha só. muito privativa, para a gente visitar um local muito especial, às vezes muito histórico, onde ninguém vai, eu consigo chegar nesse lugar e abrir as portas. Então, o serviço que a gente presta é muito personalizado, né? São anos, a minha esposa é francesa e trabalha também na empresa, faz a parte de gestão, faz a parte de relação com o cliente, ela também tem uma formação em vinhos, ela tem a formação de nível 3 da WST, que é a A que minha você fez, né? escola, né? Uhum. E também ajuda a fazer os passeios, faz tours como eu, então a gente pode receber grupos maiores, até de 24 pessoas, Olha só. 8 pessoas, 16 pessoas, 24 pessoas, a gente recebe grupos importantes de pessoas da Europa, da Bélgica, da Holanda, da Olha aí. Inglaterra, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, do Japão, Estados Unidos, que é a minha principal clientela. Ah, é de lá dos Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Europa são a maior parte da nossa clientela. E a galera que vai ter a experiência também de pisar nas uvas lá ou não? De produzir, de ver como que é a produção do vinho? Durante a colheita, a pessoa, logicamente, a colheita é em setembro, né, entre Aham. fim de agosto e o fim de setembro. Logicamente, quem vem nesse período vai acompanhar mais, né, o processo de elaboração, a colheita da uva, ver a prensagem. Mas essa questão de pisar na uva já não existe mais, Não assim, tem mais. não é mais, não é exatamente assim. Alguns produtores ainda fazem, né, por uma questão de Cultura, né? elaborar um vinho de uma maneira mais tradicional, mas só pela questão mais, assim, vamos dizer, festiva ou Entendi. celebratória de fazer aquilo, né? Mas hoje todo mundo usa prensa, né? É As prensas industrializado, né? são mais eficientes e facilitam o processo, porque realmente é muito difícil, é um trabalho muito pesado. A gente não tem ideia do que é produzir vinho, mas é um trabalho muito físico. Entendi. Luiz, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje, por ter vindo, falado um pouquinho mais da sua profissão, da sua vida. E eu deixo aberto para você quiser dar um recado para os seus clientes, para o pessoal. O Luiz, ele mora na França, né? Claro, trabalha com isso. Ele está a passeio no Brasil. Fica até quando aí, Luiz? Eu fico aqui no Brasil ainda mais algumas semanas, Uhum. ah, Depois realizando alguns já eventos. podem marcar lá para ir, né, nos turismo? Agora é o inverno na Europa, então não é a baixa temporada, Ah, tá. muitas vinícolas estão fechadas, não é o momento mais ideal do ano, acredito eu, morando lá, e principalmente na região de Champagne, onde é muito frio, Uhum. pode chover muito, os dias são curtos, então não é o melhor momento do ano para a pessoa visitar aquela região, né. Mas a partir do mês de março, abril, já começa a amenizar um pouco a temperatura, começa a ter um pouco mais de vegetação, os dias são mais longos, as vinícolas reabrem, Olha e aí. aí, logicamente, a gente começa a se dedicar mais para aquela atividade. Agora eu estou aqui no Brasil para realizar alguns eventos sobre champanhe, que é Olha aí. a minha especialidade, e também falar sobre um pouco de vinho Uhum. de uma maneira em geral, né? Para quem tem interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto. E para quem quer tomar um vinho com você aí, onde é que você vai estar para os próximos dias? Dá para a galera tirar uma dúvida, conversar contigo? Como é que é?
Para quem quiser entrar em contato comigo, saber um pouco, pode me mandar aí Nas redes sociais, né? uma mensagem nas redes sociais, aí pelo meu Instagram, @luizbatistello, é onde eu vou ter mais uma reatividade maior aí, responder talvez, ou dar dica para alguém, ou se alguém quiser olhar o nosso site, winetoursparis.com, tem muito explicado lá o que a gente faz, os nossos passeios, a nossa atividade, falam também sobre mim, sobre o meu percurso, tudo tá bem explicado ali nos... Show de bola, show de bola. Agradeço de novo a sua presença, é sempre bem-vindo, muito bom conversar com pessoas que têm essa experiência de fora, sair um pouco do nosso mundinho aqui, né? A gente está numa cidade interiorana, um país que é bem interiorano mesmo, apesar de ter grandes capitais, e quando vem uma experiência de fora, assim, é muito gratificante, né? E, Luiz, quer deixar um recado para alguém? Ou alguma coisa aí? Pode ficar à vontade, a casa é tua. Eu vou mandar o meu recado seria: desmistifiquem o vinho, não precisa sempre ser complicado, não precisa ter muita etiqueta na hora de pedir no restaurante, se sentir confortável. A gente tem que deixar com que o vinho seja um produto mais simples, mais natural, né? A gente não precisa criar muita ritual, muita formalidade. Então, eu espero que aconteça no Brasil aquilo que já existe na Europa, onde eu vi um produto extremamente simples e mostrado de uma maneira como um alimento, fazendo parte do cotidiano das pessoas. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Eu Foi que um agradeço, prazer Júnior, foi um conversar prazer com para mim você também. e tamo junto. Para você que assistiu mais esse episódio, curta, comenta, compartilha, chama a gente faz também bastante parcerias. Você que tem interesse em participar do nosso podcast, agenda um horário com a gente e vai ser um prazer falar contigo também, tá bom? Muito obrigado, siga a gente nas redes sociais e um abraço.